O que aconteceu com o homem que sequestrou um avião? Pediu um resgate milionário e simplesmente desapareceu para nunca mais ser visto? Essa é a história de um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Em 1971, um homem misterioso, conhecido apenas como Don B. Cooper, realizou um dos sequestros aéreos mais audaciosos da história. Ele exigiu uma fortuna, saltou de um avião em pleno voo e sumiu na escuridão, deixando para trás apenas perguntas e um legado que intriga o mundo até hoje. A identidade dele, seu destino, tudo permanece um completo enigma. Prepare-se para mergulhar fundo no caso Don B. Cooper, uma história real que mais parece um roteiro de cinema, onde o vilão some no ar e o final. Bom, o final ainda não foi escrito. Será que ele sobreviveu? Onde ele foi parar? Vamos explorar cada detalhe dessa jornada fascinante e tentar juntos desvendar o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa de novembro. Fique comigo até o final, porque essa história vai te prender do início ao fim. Tudo começa no dia 24 de novembro de 1971, véspera do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Um homem de meia idade, vestindo um terno escuro, camisa branca e gravata preta, se aproxima do balcão da Northwest Orient Airlines no aeroporto de Portland, Oregon. Ele se identifica como Dan Cooper e compra, com dinheiro, um bilhete de ida para Seattle. No voo 305, ele era descrito como um homem calmo, na casa dos 40 anos, carregando apenas uma maleta preta. Ninguém poderia imaginar que aquele passageiro discreto estava prestes a se tornar o protagonista de um crime que entraria para a história. Ele embarcou no Boeing 727-700 na poltrona 18C. No fundo do avião, acendeu um cigarro e pediu um bourbon com soda. O voo decolou pontualmente, e por alguns minutos, tudo parecia normal. Mas a tranquilidade estava prestes a ser quebrada. Cooper chamou a comissária de bordo, Florence Schaffner, e entregou a ela um bilhete. A comissária, pensando que era apenas mais um passageiro tentando flertar, guardou o bilhete no bolso sem ler. Mas Cooper se inclinou e disse: "Senhorita, é melhor você ler essa nota. Eu tenho uma bomba." Florence então leu a mensagem. Nela, Cooper exigia $200.000 em notas de 20, não marcadas, 4 paraquedas, 2 principais e 2 de reserva menos, e um caminhão de combustível esperando em Seattle para reabastecer o avião. Chocada, ela foi até a cabine e informou o piloto. A tripulação, seguindo o protocolo, entrou em contato com o controle de tráfego aéreo, que por sua vez, notificou as autoridades. O presidente da Northwest Orient Airlines autorizou o pagamento do resgate, priorizando a segurança dos 36 passageiros e 6 membros da tripulação. Enquanto o avião circulava sobre Seattle, o Polícia Federal norte-americana trabalhava freneticamente para juntar o dinheiro e os paraquedas. A bordo, Cooper permanecia surpreendentemente calmo, pedindo outro drink e até pagando por ele. Ele parecia conhecer bem a aeronave, especificando detalhes técnicos para o voo que viria a seguir. Após quase 2 horas sobrevoando a região, o avião finalmente pousou no aeroporto de Seattle-Tacoma. As luzes da cabine foram apagadas para dificultar a ação de possíveis atiradores. O dinheiro, 10.000 notas de $20, e os paraquedas foram entregues a bordo. Em troca, Cooper cumpriu sua parte do acordo e liberou todos os passageiros e 2 comissárias de bordo. Ele manteve consigo o piloto, o copiloto, o engenheiro de voo e uma comissária. Com o avião reabastecido, Cooper deu suas instruções finais para a decolagem. Ele queria que o avião voasse em direção à cidade do México, com o trem de pouso abaixado os flaps a 15 graus e a uma altitude de apenas 10.000 pés, uma altitude perigosamente baixa e uma velocidade lenta. Ele também ordenou que a cabine permanecesse despressurizada e que a escada traseira da aeronave, uma característica única do Boeing 727, ficasse aberta. A tripulação alertou que voar com a escada aberta era perigoso, mas ele insistiu. Pouco depois das 7h30 da noite, o voo decolou novamente, rumo a um destino incerto. O plano de fuga de Don B. Cooper era tão ousado quanto o próprio sequestro. Voando em baixa altitude e velocidade reduzida, em meio a uma forte tempestade, o avião se tornou a plataforma perfeita para seu salto. Por volta das 8 horas da noite, as luzes de aviso na cabine indicaram que a escada traseira havia sido acionada. A tripulação, trancada na cabine de comando, não viu nada. Eles apenas sentiram uma mudança na pressão do ar. Em algum lugar sobre a área florestal densa e remota, no sudoeste do estado de Washington, Don B. Cooper, com os $200.000 amarrados ao corpo, saltou do avião para a escuridão gelada
e chuvosa. Ele usou um dos paraquedas, mas ninguém sabe ao certo qual deles, e desapareceu na noite. O avião continuou voando e pousou em segurança em Reno, Nevada. Algumas horas depois, quando as autoridades entraram na aeronave, a única coisa que encontraram foram os 2 paraquedas restantes, a gravata preta de Cooper e 8 pontas de cigarro. O homem conhecido como Dan Cooper, que a imprensa erroneamente chamaria de Don B. Cooper, havia evaporado. Imediatamente após o pouso, uma das maiores e mais extensas operações de busca da história dos Estados Unidos foi iniciada. Centenas de soldados, agentes da Polícia Federal norte-americana e voluntários vasculharam a provável zona de salto, uma área de floresta densa, montanhosa e de difícil acesso. Helicópteros sobrevoaram a região, e até um submarino foi usado para procurar no Lago Mervyn, mas nada foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhum pedaço do paraquedas, nenhum sinal de Cooper ou do dinheiro. O tempo e o terreno estavam contra os investigadores. Por anos, o caso permaneceu completamente frio. A única pista concreta surgiu 9 anos depois, em 1980. Um menino de 8 anos, chamado Brian Ingram, estava de férias com sua família e encontrou, enterrado na areia nas margens do rio Colômbia, 3 pacotes de notas de $20. O dinheiro estava deteriorado, mas os números de série batiam exatamente com as notas do resgate de Don B. Cooper. Foram encontrados quase $6.000. Essa descoberta reacendeu o caso, mas também adicionou mais perguntas. Como o dinheiro chegou ali, a quilômetros da zona de salto projetada? Teria sido levado pela correnteza do rio? Ou Cooper o perdeu durante o salto? Apesar dessa pista, o resto do dinheiro e Don B. Cooper nunca foram encontrados. Com a ausência de um corpo ou de evidências concretas, as teorias sobre a identidade de Don B. Cooper floresceram. Quem era aquele homem? A Polícia Federal norte-americana entrevistou mais de 800 suspeitos, mas nunca conseguiu identificar o sequestrador. A calma de Cooper, seu conhecimento sobre aeronave e paraquedismo levaram muitos a acreditar que ele era um veterano militar, talvez um paraquedista experiente, ou alguém com treinamento em operações especiais. Nomes surgiram ao longo das décadas. Richard McCoy Jr., um veterano do Vietnã, que realizou um sequestro muito semelhante meses depois. Foi um dos principais suspeitos, mas foi descartado pela Polícia Federal norte-americana. Outro nome foi o de Duane Weber, um homem que em seu leito de morte confessou à sua esposa: "Eu sou Dan Cooper." Investigações posteriores levantaram algumas coincidências, mas nada conclusivo. A verdade é que o retrato falado de Cooper era genérico demais. E o nome Dan Cooper era, provavelmente, um pseudônimo, talvez inspirado em um personagem de quadrinhos franco-belga, que era um herói da Força Aérea. A identidade de Cooper permanece um dos maiores mistérios do caso. E o que aconteceu com ele após o salto? As teorias são igualmente divididas. Muitos especialistas, incluindo agentes da Polícia Federal norte-americana, acreditam que ele não sobreviveu. Saltar de paraquedas à noite, em uma tempestade, com ventos fortes, vestindo um terno e sapatos sociais, e caindo em uma área de floresta densa e terreno acidentado, seria uma missão suicida, até para o paraquedista mais experiente. Ele poderia ter se ferido fatalmente na queda, morrido de hipotermia, ou se perdido na imensidão da floresta. O fato de o dinheiro ter sido encontrado deteriorado no rio sugere que ele pode ter pousado na água e se afogado. Por outro lado, há quem acredite que Cooper era mais esperto do que todos pensavam e que ele conseguiu escapar. Se ele era realmente um especialista, poderia ter planejado seu ponto de salto e ter um cúmplice esperando por ele em terra. Ele poderia ter enterrado o dinheiro, vivido uma vida discreta e nunca mais tocado na fortuna. Essa imagem do ladrão genial que enganou o sistema e desapareceu com o dinheiro alimenta a imaginação popular e transforma Cooper em uma espécie de anti-herói. Independentemente do seu destino, Don B. Cooper se tornou uma lenda, um verdadeiro ícone da cultura pop americana. Sua história de audácia e mistério inspirou inúmeros livros, documentários, músicas e filmes. Ele foi referenciado em séries famosas como Prison Break e Loki, da Marvel, onde o personagem principal é revelado como sendo o próprio Cooper. Ele se tornou um símbolo do rebelde que desafia o sistema e vence. O sequestro também teve consequências práticas. Após o caso Cooper, a segurança nos aeroportos mudou para sempre. A indústria da aviação implementou medidas como detectores de metais e a inspeção de bagagens de mão. Além disso, os aviões Boeing 727 foram equipados com um dispositivo chamado Cooper Vane, uma trava externa que impede a abertura da escada traseira durante o voo. Em 2016, após 45 anos de investigação,
a Polícia Federal norte-americana anunciou oficialmente o encerramento do caso Don B. Cooper, um dos mais longos e exaustivos de sua história. A agência concluiu que os recursos seriam melhor utilizados em outras prioridades, e o caso foi arquivado, sem solução. E assim, mais de 50 anos depois, o enigma permanece. Quem era Don B. Cooper? Ele sobreviveu ao salto e viveu o resto de seus dias como um homem rico e anônimo, ou seu corpo e o restante do dinheiro jazem perdidos em algum lugar na vasta floresta do noroeste americano? O caso Don B. Cooper é a prova de que, mesmo em nosso mundo moderno e tecnológico, alguns mistérios estão destinados a nunca serem resolvidos. A falta de resposta só alimenta o fascínio e a especulação, garantindo que a lenda do sequestrador fantasma continue viva. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu com Don B. Cooper? Ele foi um gênio do crime que conseguiu o feito perfeito, ou apenas um homem desesperado, cujo plano deu terrivelmente errado? Deixe sua teoria aqui nos comentários, vamos debater sobre esse mistério incrível. E se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.